Zika vírus. Profecia dada em 21 e 22 de março de 2014, cumprida em maio de 2015. A corrida para achar uma vacina contra o Zika vírus está acontecendo nas Américas. Ele tem sido ligado a casos de defeito de nascimento. Cerca de 4 mil casos suspeitos de microcefalia foram reportados no Brasil. O mosquito Aedes aegypti é o seu transmissor. Porém, os cientistas analisam se porventura o pernilongo mais comum, o Culex, também pode estar transmitindo. A presidente Dilma declarou que nós estamos perdendo a batalha contra o mosquito, pois eles simplesmente continuam a se reproduzir. Cada um de nós está perdendo a batalha e devemos nos mobilizar para que possamos ganhar esta luta. A Organização Mundial da Saúde estima que pelo menos 4 milhões de pessoas devam ser infectadas com o Zika vírus nas Américas. Não há tratamento nem vacina para o Zika vírus. E os especialistas alertam que uma vacina pode estar a meses ou até mesmo anos de distância até ser desenvolvida. Muitos que têm o Zika não apresentam sintomas, o que torna difícil as mulheres grávidas saber se o Zika está no seu sistema. A Organização Mundial da Saúde terá uma reunião de emergência na segunda-feira para saber como é que eles vão tratar e que ações deverão tomar. Aproximadamente 1.600.000 brasileiros foram infectados pelo mosquito transmissor do vírus Zika. E agora mesmo os Estados Unidos e outros países estão reportando novos casos. O Zika vírus tem uma particularidade, ao causar defeitos de nascimento quando um bebê nasce de uma mãe que foi infectada durante a gravidez. O defeito de nascimento, chamado microcefalia, faz com que os bebês nasçam com um cérebro menor do que o normal, uma condição que pode trazer sérios problemas de desenvolvimento. O Brasil tem o maior número de infestações de Zika que já foram registrados na história. Cerca de 3.800 casos são suspeitos de estarem ligados à infecção do Zika e à microcefalia. A maior preocupação com o Zika vírus é que ele tem sido ligado com uma condição neurológica chamada microcefalia. Os bebês nascem com uma cabeça pequena. O Brasil tem cerca de 4 mil casos suspeitos de microcefalia. E agora a Organização Mundial de Saúde diz que o vírus irá se espalhar pela América do Norte, América do Sul e América Central. Em nações da América Central, como El Salvador, as autoridades já reportaram cerca de 38 mil casos do Zika vírus. O ministro de Saúde de El Salvador alertou que as mulheres evitem engravidar pelos próximos 2 anos. O alcance é de cerca de 21 países e territórios nas Américas que já reportaram o vírus, incluindo o Brasil com pelo menos 1,5 milhões de casos. E previamente, em 21 de março de 2014, quando o homem de Deus esteve no Rio de Janeiro, Brasil, o homem de Deus profetizou a respeito do juízo de Deus que estava vindo ao Brasil. Neste juízo, o Senhor falou sobre milhões de insetos que iriam invadir casas no Brasil e picar as pessoas. Today I need to remember to tell you what is coming to Brazil. E hoje eu tenho que me lembrar para vos dizer o que está vindo para o Brasil. He took me to the homes of the Brazilians. Ele me levou nas casas dos brasileiros. And I see a lot of insects. I see a lot of billions of insects. Trilhões. Eu vi trilhões de insectos. A lot of insects. Muitos insectos. Many in the light all over, biting. Muitos insectos até nas luzes e a morderem as pessoas. I see a lot of insects fill your homes and biting you people. Eu vejo muitos insectos. I struggled very much in that dream. Eu vejo muitos insectos que entraram em vossas casas, invadiram e a morder todos os brasileiros. Some of them are walking in millions on the walls like this. Alguns estão a subir nas paredes em colunas, milhões de insectos.
I see the judgment of the Lord coming to this nation. Eu vejo o julgamento do Senhor que está vindo para essa nação. I see so many insects biting me in these homes. Eu vejo muitos insetos que estão a morder os homens nas casas. E em 22 de março de 2014, quando o homem de Deus estava em São Paulo, ele falou novamente dos milhões de insetos que ele viu vindo às casas dos brasileiros e picando eles. And I've seen what is coming to Brazil. E eu vi o que está vindo no Brasil. The Lord, when I was in Rio, the Lord showed me this dream. Quando eu estava no Rio, o Senhor me mostrou esse sonho. He took me to the homes of the Brazilians. Ele me levou em todas as casas dos brasileiros. And then a lot of insects. E havia muitos montão de insetos. In millions and millions and millions. Em milhões, milhões e milhões. I see them biting me. Eu lhes vi a me morderem. In the homes of the Brazilians. Nas casas dos brasileiros. So many insects, some were walking in large columns going like this, like this. Tanto insecto, alguns estavam a andar nas paredes em grandes colunas. I see so many insects biting me. Eu vejo muitos insectos que estão a me morder. In Brazil. No Brasil. They are biting me. Estão a me morder. So many insects. Muitos insectos. I see them biting me. Eu vejo-lhes a me morder. E veio maio de 2015, e o mosquito transmissor do Zika vírus, espalhado pelo Aedes aegypti, atingiu o Brasil e começou a se espalhar explosivamente pela América do Sul e Central, fazendo com que os bebês nasçam com pequenas cabeças e cérebros, uma condição chamada de microcefalia. E veio maio de 2015 e todos os noticiários globalmente interromperam suas programações com estas notícias urgentes. Notícias urgentes. Nós estamos acompanhando o desenvolver dessa história e agora a Organização Mundial de Saúde está usando uma linguagem alarmante para descrever o Zika vírus. Hoje a Organização Mundial da Saúde disse que o vírus está se espalhando explosivamente pelas Américas. Ele já foi encontrado em diversas pessoas nos Estados Unidos, até mesmo em Nova York e Los Angeles. A diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, diz que o nível de alarme é muito alto, assim como o nível de incerteza. As questões são muitas e nós precisamos de respostas rápidas. Espalhado por um vetor, que é um mosquito, o mosquito te pica, então você pode ter a horrível doença que pode causar a microcefalia, que é uma pequena cabeça e um pequeno cérebro em bebês recém-nascidos. Em vermelho, as nações com alerta de viagem. Os países para os quais não é recomendado viajar. Zika vírus se espalha explosivamente. É o título da matéria. E quando nós olhamos para o tipo específico de mosquito, não é qualquer mosquito, é um tipo asiático. É o Aedes aegypti, porque ele tem lista nas suas pernas. Esse é o nome científico dele. A Organização Mundial da Saúde soou o alarme e espalharam alertas sobre o Zika vírus. Um espalhar explosivo. Não há vacinas de imediato e os remédios prometidos devem chegar talvez apenas em 2017. Até lá, não há o que fazer a não ser combater o mosquito. No ano passado, o vírus foi detectado nas Américas e agora ele está se espalhando explosivamente. Até hoje, casos têm sido reportados em 23 países e territórios na região. O nível de alarme é extremamente alto. O Aedes aegypti é um mosquito que carrega o vírus e a sua erradicação é a única solução a longo prazo. O Zika vírus é suspeito de estar por trás dos casos de bebês nascendo com pequenos cérebros e pequenas cabeças. Pelo que sabemos da microcefalia em suas diversas situações, é uma condição muito séria.
Nós sabemos que 90% dessas crianças serão mentalmente ou fisicamente desabilitadas. Os 3 primeiros meses de gravidez são os mais críticos e viagens aos locais afetados não são recomendadas. Isso também é para que o mosquito não viaje para novas áreas. Mosquito transmissor do Zika vírus se espalhando explosivamente. Surto de Zika, a ameaça do mosquito. Chefe da saúde da ONU diz: vírus Zika está se espalhando explosivamente. Esses bebês brasileiros têm cabeças pequenas. O principal suspeito é o mosquito, o Zika vírus. Ela é minha primeira filha e esse vírus nunca tinha sido visto no Brasil antes. Os Estados Unidos estão alertando mulheres grávidas para não viajar aos 14 países e territórios. O vírus se espalhou dramaticamente nos meses recentes. Mais de 3.500 crianças nasceram com microcefalia no Brasil desde outubro de 2015. 46 casos podem estar ligados ao Zika vírus. El Salvador é o último país na América do Sul onde as pessoas estão em alerta por causa do mosquito transmissor do Zika vírus. As autoridades lá estão avisando as mulheres para tentar não engravidar pelos próximos 2 anos, para que elas possam evitar a complicação dos bebês nascerem com microcefalia. Elas também, as já grávidas, estão sendo aconselhadas sobre como podem reduzir os riscos da picada do mosquito. Nós estamos preocupados com as potenciais complicações que o vírus pode trazer aos fetos quando as mulheres grávidas são infectadas. Então, alertamos as mulheres grávidas que considerem seriamente não viajar a estas áreas, se for possível. O Zika vírus causa relativamente poucos sintomas, mas a Organização Pan-Americana de Saúde diz que ele pode estar ligado a casos de dano cerebral nos bebês recém-nascidos no Brasil, a nação mais duramente atingida. Está se espalhando rapidamente pela América Latina e Caribe, afetando 21 nações até esta data. O Senhor está a pedir à nação do Brasil to hold a national day of repentance. para poder realizar dia nacional de arrependimento. That the nation may repent from sexual sin. Para que a nação possa se arrepender do pecado sexual. The samba. Possa se arrepender do samba. Immorality, pornography. Possa se arrepender da imoralidade, da pornografia, do homossexualismo. And repent for preaching another gospel without power. E a igreja deve se arrepender por pregar outro evangelho que não tem poder. The gospel of sow a seed and get your miracle. O evangelho que diz: semeia aqui uma semente e receba o seu milagre. The Lord is saying that there must be a national repentance here. O Senhor está dizendo: olha, deve haver arrependimento nacional aqui. Que as nações da terra se arrependam. Haverão grandes terremotos, fomes e doenças em vários lugares. Lucas 21:11. Prepare o caminho. O Messias está vindo.